Olá, queridos alunos. Vamos para mais uma aula. Espero que vocês estejam tendo uma excelente semana. Vamos para mais uma aula. Agora é como diarreia, como conduzir. Nessa aula a gente vai falar principalmente das doenças agudas, diarreias agudas, né? Vou pincelar um pouquinho no final diagnóstico diferencial de diarreia crônica, porque a principal aula de diarreia crônica vocês vão ter com a doutora Ana Paula, uma aula maravilhosa sobre doenças inflamatórias intestinais. Eu vou pincelar um pouquinho sobre diarreia aguda, no final dar uma pincelada rápida sobre diarreia crônica, só para pontuar algumas coisas. Espero que vocês aproveitem bem a aula. Vamos que vamos? Vamos lá. A diarreia acontece por quê? Porque eu produzo em torno de 8 a 10 litros de água no meu intestino. Repara que só o volume do duodenal é de 8 a 10 litros. Chega lá no ilho secal, no volume secal, em torno de 1,5 ml só. 1,5 litro, ou seja, 90% é absorvido nesse caminho. E somente 200 ml desse 1,5 litro são realmente expelidos nas nossas fezes. Então, se eu diminuir a minha capacidade de absorção de água, esse 200 ml sobe para muito mais do que isso e eu passo a ter a diarreia. Então, as diarreias são classicamente caracterizadas, né, por esse aumento da água, do peso das fezes, do volume de líquido nas fezes, que caracteriza classicamente a nossa diarreia. O conceito da diarreia é um conceito muito, às vezes, nebuloso. A gente consegue, às vezes, cada literatura tem seu ponto, levando em consideração o CETES, que é nosso livro de referência, aumento na frequência, diminuição da consistência, ou alteração em termos de fezes que provocam urgência ou desconforto abdominal, serão chamados de diarreia. Ou seja, nem ele consegue classificar de maneira tão precisa para a gente. Mas, de novo, Felipe, minhas fezes mudaram para uma característica de frequência maior, de diminuição da consistência, ou de sintomas de urgência ou desconforto abdominal, essa queixa vai ser classificada como diarreia. Eu classifico a diarreia na topografia, em termos de intestino delgado e intestino grosso. A diarreia alta, do intestino delgado, eu tenho uma frequência moderada, né, uma frequência menor, mas uma frequência maior do que a normalidade. Tenho fezes muito volumosas e tenho presença de resíduos alimentares, ou seja, delgado, é onde ocorre a digestão não sendo digerido, ele vai ser eliminado. Então, o alimento vai ser eliminado de maneira não digerida. As fezes são volumosas, porque eu tenho muito volume de água lá em cima, a frequência de menor, porque até aquele estímulo alcançar o reto, outros mecanismos de defesa estarão no meio do caminho, diminuindo aquela frequência. A diarreia baixa já é um pouco invertido em algumas situações. A frequência é muito mais alta, ou seja, se eu irrito, por exemplo, aqui, o colo transverso, tem muito menos espaço para tentar, mecanismos de barreira, para tentar segurar esse bolo fecal, esse trânsito intestinal até o reto, eu tenho menos espaço para isso, menos caminho para isso. O volume é pequeno, porque eu tenho menos líquido, né? Tenho menos volume de bolo fecal e de secreção intestinal nessa parte do intestino, e eu posso ter sintomas de urgência ou tenesmo, né? Tenesmo é aquela sensação de que você não evacuou completamente, uma situação muito clássica do reto, essa queixa de tenesmo e urgência. Então, a diarreia, eu já entendi o que é, né? Então, a diarreia é a mudança dessas características intestinais, levando a entender que existe um aumento da concentração de líquido nessas fezes, do peso, né, do volume de líquido dessas fezes. Isso é diarreia. E eu consigo classificar inicialmente, em termos de topografia, a diarreia em alta ou a diarreia em quadros baixos. Outra forma de classificação da diarreia é em tempo. E aqui nós também tiramos do CESO, e olha como que isso é confuso em algumas situações. Entre 2 a 3 semanas, raramente até 6 a 8 semanas. Ou seja, o CESO, ele fala isso. Então, ou seja, existe uma certa sobreposição entre diarreia aguda, subaguda e crônica, entre essas 2 e 8 semanas. Entre 2 e 8 semanas,
a gente fica um pouco na dúvida se é puramente uma diarreia aguda ou se é puramente uma diarreia crônica. Mas menos de 2 semanas é fato uma diarreia aguda. Entre 2 e 8, geralmente a gente classifica como ou subaguda ou crônica. E diarreias classicamente acima de 8 semanas são classificadas como diarreia crônica, isso ninguém tem dúvida. Tá bom? Entre 2 e 8 semanas você pode ficar um pouco na dúvida sobre subaguda, aguda, crônica, dependendo da literatura onde você encontrar. Abaixo de 2 semanas, com certeza é aguda, e acima de 8 semanas, com certeza é diarreia crônica. As principais causas de diarreia aguda, ou seja, menores do que 14 dias, são as infecciosas, sem menor pestanejar. Então, 80% dessas causas são infecciosas, sendo as virais as mais comuns, seguido de perto pelas bacterianas. Existe uma certa oscilação em termos de inverno, em termos de verão, de locais do mundo em termos de etiologia, mas as mais comuns, sem dúvida nenhuma, são as infecciosas, lideradas pelas virais, levemente acima das bacterianas. Depois tem as parasitárias, né, os eumintos e os protozoários. São as principais causas de diarreias infecciosas agudas no Brasil. Então, falando da diarreia mais comum, que é a nossa diarreia aguda viral, então é quase 3/4 de todas as diarreias infecciosas. Como eu disse, às vezes esse 3/4 desce para metade, em algumas situações, mas em termos gerais é a mais comum. O mais comum é o noravírus, o rotavírus, o adeno e o astrovírus, né? São vírus, são vários segmentos de vírus. Lembrar que o rotavírus tem vacina. E, de forma geral, elas são mais brandas do que as bacterianas em termos de sintomas clínicos gerais. Mas elas também podem causar uma desidratação importante. Tá? Então, são igualmente perigosas, mas não quer dizer que elas sejam não perigosas, sejam simples às vezes. Elas são mais rápidas, elas normalmente causam uma desidratação menor, mas pelo fato de serem mais frequentes, são igualmente perigosas do que as bacterianas. Alguns fatores de risco são mais comuns para ter diarreias agudas, então, alimentos, né, frutos do mar, mal conservados, né, aglomerações, praia, calor, locais de licenciamento básico, uso de vários remédios, profissionais do sexo, uso de drogas injetáveis, são vários fatores que levam a gente a ter maior risco de diarreias agudas e com maior gravidade. Tendo uma diarreia aguda, o meu principal problema é a desidratação, perda de líquido importante, lembra que nosso intestino pode manipular até 10 litros. Ter cólica, náusea e vômitos, você vai ter sintomas. Febre, cefaleia, mialgia e, geralmente, o início é súbito, um pico de febre, de mal-estar entre 24 e 48 horas. Mas vem aqui o mais importante você lembrar que é um curso autolimitado, ou seja, depois geralmente de 48 horas o paciente já está assintomático, está sem desidratação, não tem nada importante, o paciente geralmente se recupera bem depois de 48 horas. O diagnóstico é clínico e na maioria das diarreias agudas são autolimitadas, como o Diniz falou, 48 horas, 72 horas estão bem. Não há necessidade de nenhum exame complementar, somente avaliação clínica. Evitar a desidratação e avaliação clínica. Não precisa de exame na 99% dos casos de diarreia que você vai pegar na sua vida como médico. Quando eu fico preocupado, quando a duração passar de 48 horas, 72 horas, aqui 7 a 10 dias já está um aspecto muito fora do comum. O paciente está evacuando 7, 8, 10 vezes por dia. O paciente já tem uma imunossupressão, né? O paciente usa remédio, usa corticóide de alta dose, um HIV imunossuprimido. O paciente está piorando. Né? São coisas claras. Mas diarreia é muita coisa. O paciente está evacuando 10 vezes por dia ininterrupto, bate cólera. Então, lembrar desses critérios. E diarreia adquirida durante a internação, que você vai pensar em algum germe oportunista da internação que a gente vai pincelar um pouco mais aqui na frente. Então, esses são alguns dos indícios de que você deve ficar de olho aberto nesse quadro clínico. Passou de 7 dias, evacuações mais de 7 vezes por semana, paciente muito deprimido, paciente que deixa você preocupado com essa evolução, melhor você se preocupar e colher exames. Então, esses são os critérios clínicos, né? Critérios objetivos, então, dor abdominal muito intensa, febre acima de 38,5, ou sinais de processos inflamatórios intestinais, né? Sangue, muco, pus. Eu repeti aqui do slide anterior, não precisava. Mas dor muito intensa, febre acima de 38,5, sinais de diarreia inflamatória invasiva, né? Sangue, muco, pus,
esses aqui são, resumidamente, os critérios clínicos gerais que eu entendo que são os mais importantes e que conseguem te conduzir melhor para solicitar os exames para esses pacientes. Quais exames que nós vamos solicitar? Exames de fezes, né, que é o MIF, que é o EPF, que é o exame para avaliação se existe alguma presença de alguma anormalidade nas fezes. Paciente que tiver internação hospitalar frequente ou recente, ou uso de antibiótico recente, pensar em Clostridium difficile, né, que é uma bactéria que se faz valer desse uso indiscriminado de antibiótico e ela se aumenta, né, ela causa uma infecção nesses pacientes em uso crônico de antibiótico, tá? Coprocultura, como sempre, quando a gente pensar em alguma infecção bacteriana, invasiva, né, a coprocultura consegue captar, né, e aqui interação uso recente de antibiótico a gente vai ter que investigar. Testes parasitológicos, né? Então, tem que fazer parte de todo mundo a gente faz teste parasitológico, mas, de novo, né? Regiões endêmicas, o Brasil como um todo, insultos, infecção pelo HIV, são outros critérios para você fazer testes parasitológicos, mas, de forma geral, a diarreia, vou voltar aqui no slide anterior, se a diarreia tiver alguma dessas características, ou seja, febre 138,5, dor abdominal muito tensa, imuno deprimido, diarreia com interação recente, duração de 7 ou mais dias, sinais inflamatórios ou de diarreia inflamatória invasiva, ou seja, sangue, pus ou muco nas fezes, você deve pedir pelo menos esses exames de forma de investigação inicial. Como que eu trato, que é uma recomendação do Ministério da Saúde, como que eu trato diarreia? Eu hidrato. Eu trato diarreia, eu hidrato. Como eu trato diarreia, eu hidrato. Então, o tratamento da diarreia é hidratar e dar sintomático. Hidratar e dar sintomático. Hidratar e dar sintomático. É o que fala tudo isso aqui. De acordo com a sua desidratação, você vai dar a reidratação adequada, ou oral, ou por sonda, ou por via endovenosa. Esses detalhes de ml pode desconsiderar, tá? O que é importante você entender é se você tem que fazer reposição endovenosa, se você tem que fazer reposição oral, em que momento eu tenho que fazer reposição endovenosa e em que momento eu tenho que fazer reposição oral. Ou seja, se você classificar o paciente, se tiver sinal de desidratação grave, vai ser para endovenosa. Desidratação leve, ou sem desidratação, vai para o plano A, hidratação oral. É isso que você tem que saber. Aqui no cantinho tem, se você tiver sangue nas fezes, então a gente vai reidratar e fazer antibiótico. Né? Então, aqui você tem que entender, criança é cipro, adulto também é cipro. Então, se tiver sangue nas fezes, como eu já disse anteriormente, o protocolo manda fazer antibiótico antes mesmo fazer antibiótico antes mesmo dos exames. E se tiver mais de 14 dias, ou seja, fugir do critério de diarreia aguda, daí você vai poder tomar outras condutas, encaminhar para o hospital para seguir investigação e por aí segue. Tá bom? Mas qual é a conduta primordial? Fazer hidratação. Se o paciente chega, diarreia aguda, classifica a desidratação dele em leve, moderado ou grave, A, B ou C. Se for leve ou inexistente, A, B moderado e C é grave. Então, C vai dar hidratação endovenosa e por aí segue. Se tiver sintomas clínicos de gravidade de septo, né, febre alta, tiver sangue nas fezes, sinais de invasão, muco, pus, sangue, você vai lançar a mão do uso do antibiótico e, lógico, sempre manter ele com observação, com hidratação, com essas coisas. Tá bom? Isso aqui é só para a gente poder iniciar um tratamento para esses pacientes. Então, a conduta ideal é hidratar, dieta, antidiarreico, a gente pode fazer nas primeiras 72 horas, e antibiótico. Então, vamos falar sobre cada um agora. A dieta, aumentar a ingestão de líquido, manter a alimentação e aleitamento materno, a gente não precisa parar, a mãe mantém o aleitamento ali, que tem o líquido que a criança precisa, e, de preferências, alimentos com elevado teor de água, mas não tem obrigação nenhuma de você suspender nenhum alimento. A gente pede para evitar um pouco o alimento gorduroso, alimento que tem risco de ter mais diarreia,
ou sintomas estomacais, para preservar um pouco o seu intestino também, para ficar expondo ele a outros problemas. A hidratação preferencial é oral, é a mais segura. A endovenosa, com ringue lactato, deve ser preservada só para pacientes muito graves. E o soro caseiro é uma coisa que a gente fazia muito antigamente, que agora é proscrito porque foi visto que dava mais diarreia nos pacientes, não melhorava a evolução. O soro caseiro é uma coisa que a gente faz em casa, com água, sal e açúcar. Quem tiver pai aí pode perguntar, que é uma coisa que fazia antigamente, que agora a gente não faz mais. Antidiarreico, a secadodrila, que é o tiofan, que é uma forma de você diminuir a perda de água no intestino. A loperamida diminui a motricidade intestinal, também diminui a perda de água pelo intestino. Esses outros dois a gente usa muito pouco, né? O difenoxilato mais atropina a gente usa muito pouco. E o subsalicilato de bismuto, você viu lá no tratamento dele com a Bacter pylori, pode ser utilizado também aqui para diminuição da diarreia. Existem alguns trabalhos, inclusive, falando do poder dele de matar, né, bacteriostático, diminuir um pouco o tempo de diarreia nesse paciente. Mas é uma coisa muito ainda inicial, nada que seja prescrição para 100% dos pacientes. A gente tem um pouco de medo de fazer diarreia para paciente de diarreia, mas se você tem uma diarreia aguda, aquosa, sem nenhum critério de gravidade, você pode fazer por até 72 horas, respaldado pelo Conselho Americano. 72 horas. Não aumenta o risco de mortalidade, não aumenta o risco de ter infecção invasiva, nada. Se você tiver qualquer critério de maior gravidade, febre muito alta, extensão abdominal, sinal de pulso, sangue nas fezes, aí você não vai fazer, você vai observar o paciente antes disso. Mas se o paciente não tiver nenhum critério desse, de sangramento, critério de maior gravidade, maior preocupação, você pode sim fazer os antidiarreicos para diminuir a perda de água livre pelo intestino. O antibiótico, então, de novo, as quinolonas, né, são as preferidas, são a ciprofloxacin ou levofloxacin. Quando a gente vai fazer, quando tiver sinais de sangramento, muco, pus do sangue, febre 138,5, ou presença de leucócitos fecais, ou seja, caracterizando uma diarreia invasora, infecciosa invasora. Antibiótico de novo, ciprofloxacin ou levofloxacin, via oral, dose única, ou até ciprofloxacin 2 vezes por dia, levofloxacin 1 vez por dia, por 3 dias. Mas consciência fala que eu posso fazer dose única, não preciso fazer 3 dias. Você vai levar 3 dias para o paciente mais grave. Se o paciente não for grave, você pode fazer ciprofloxacin dose única. A azitromicina também, dose única ou até 3 dias. Segunda linha é o Bactrim, né? Por até 5 dias, ou o metronidazol por 10 a 14, se você pensar em infecção por Clostridium difficile, naquela bactéria associada ao antibiótico e internação hospitalar. Você pensa nisso e faz isso. Tá? Então, os antibióticos de primeira linha são esses, segunda linha são estes. Como último slide, não menos importante, eu falei que ainda pincelado sobre as causas crônicas de diarreia. Então, causas crônicas de diarreia que tem... Essas aqui são apenas algumas das causas crônicas de diarreia. Então, não dá para a gente ficar falando todas para vocês. Claramente, você vai ter que ter uma boa investigação da sua anamnese para você tentar se aproximar de alguma desses. Mas vamos ponderar uma por uma. Pelo menos, né, uso de laxantes, né, na causa de diarreia crônica, né? Então endógenos, né, ou exógenos contra endógenos. Lembrar dos sais biliares. Então, o paciente que fez, por exemplo, uma colecistectomia e depois disso ficou tendo diarreia, né? Então, ela tem ela não armazena o sal biliar da vesícula biliar. Isso faz com que ela fique cada vez mais tendo diarreia. Geralmente demora 3 meses e melhora quando você dá uma medicação que ajuda na redução de sais biliares. Porque o sal biliar livre no intestino acaba sendo irritativo, porque como não tem a vesícula para reter, o sal biliar fica pingando lá no intestino, acaba sendo irritativo e causa diarreia para o paciente. Outra causa que vale a pena a gente lembrar é o uso de café, chá, refrigerante tipo cola. Então, são causas de diarreia por causa de constituintes, tanto os adoçantes quanto a cafeína podem dar diarreia. Então, lembrar que se o paciente usa Coca-Cola 2 litros por dia e tem diarreia, pode ser a Coca-Cola a causa. Metformina é uma causa muito comum de diarreia. Nós temos muito paciente com diabetes, muito paciente usando metformina. Lembrar que metformina é a causa de diarreia comum
é um efeito colateral comum para o uso dessa medicação. Aqui eu chamei a atenção dos tratamentos para o estômago, tanto o antihistamínico quanto o inibidor de bomba, né, o tipo 2, né, que é a ranitidina, né, a cimetidina, são bloqueadores da secreção ácida do estômago antigos, mais fracos. O inibidor de bomba, né, o omeprazol, o pantoprazol, são remédios que causam diarreia, podem causar diretamente diarreia, além de poder aumentar as chances de clostridio difícil também, né, além dos antibióticos da internação, esses remédios também podem aumentar a chance de clostridio difícil. Então, daqui, por que a gente não fica dando IBP para todos os nossos pacientes? Lembrar de cólera. Cólera classicamente causa uma diarreia ininterrupta, com uma perda muito grande de água. O paciente desidrata, chega a evacuar 10 litros por dia, então o paciente desidrata muito pela cólera. Tá? Então, lembrar de diarreias ininterruptas, viajou para o Caribe, voltou, uma diarreia importante, lembrar de cólera. Explica a cólera toxigênica. Lembrar que às vezes tem a presença só da toxina, e algumas toxinas são termoestáveis, ou seja, mesmo com cozimento ela se mantém. Mas vale a pena você lembrar que a Escherichia coli pode se causar síndrome fagocítica, que é uma síndrome de síndrome hemofagocítica, não, desculpa. Síndrome hemolítico urêmica, que é uma síndrome que pós-infecciosa, que o paciente tem hemólise e aumento dos marcadores de uremia, né, de disfunção renal. Teve um caso triste de algumas crianças, uns 2 anos atrás, em Vila Velha, que tiveram, eu acho, uma ou duas até faleceram, secundário a essa, não era Escherichia coli, se não me engano era Campylobacter, mas elas tiveram processos infecciosos e tiveram essa síndrome hemolítica urêmica, uma síndrome grave, tratamento difícil e pode levar à morte, né, como levou dessas crianças, infelizmente. Tumores, né, então o vipoma e o carcinoma medular de tireoide. O vipoma é uma produção exacerbada de um hormônio intestinal que pode dar liberação e pode dar causa de diarreia crônica, por isso aí. E alergias também, outras condições que podem dar diarreia. Então, a alergia, a anafilaxia, na verdade, é um critério diagnóstico de anafilaxia, né? Então, alteração pulmonar, alteração intestinal, alteração de pele, são 3 critérios para ter choque anafilático. Então, o paciente pode apresentar-se com tosse, por exemplo, e diarreia, e você tem que lembrar que ele pode ser um sinal de quadro anafilático que pode estar evoluindo em quadro alérgico grave. Tá bom? Eu acho que... E a colite isquêmica é uma causa de diarreia crônica, é uma causa de lembrar, principalmente nos pacientes com alguma arritmia cardíaca, alguma alteração, alguma arteriopatia grave que possa embolizar. E aí os pacientes normalmente têm um quadro de uma diarreia sanguinolenta. Geralmente fala que o livro traz que é como se fosse framboesa, né, um vermelho vivo. Geralmente tem dor abdominal, né, tem angina mesentérica, ou seja, tem dor abdominal logo após as refeições de intensidade alta, um exame físico normal, ou seja, é uma isquemia mesentérica, né, falta de sangue intestinal levando a essa dor abdominal. E aí, quando existe essa ulceração, existe sangramento para dentro do intestino e existe essa perda de fezes em aspecto de framboesa, é a descrição clássica. Na colonoscopia você pode ver um intestino todo esquemiado, né, vermelho mesmo, ou arroxeado, mesmo cianótico, até mesmo necrosado, enegrecido, pela falta realmente da vasculatura ali, do aporte de oxigênio para aquele intestino. A ideia era essa. Isso aqui é só para a gente poder finalizar. Após, então, um caso clínico simples, após 7 dias, José foi atendido em outro serviço, estava com uma diarreia e foi prescrito um antibiótico. Ele fez antibiótico por 7 dias, ciprofloxacina, ou seja, não precisava de ser 7, fez 7 dias, fez muito antibiótico. Melhorou um pouco no começo do quadro, mas agora ele vem apresentando retorno das fezes, piora, vezes de mucos nas fezes, piora do abdominal, distensão abdominal, febre, e veio para você poder avaliar. Ou seja, o paciente tinha uma diarreia, fez um uso indiscriminado de antibiótico e agora volta para a sua avaliação. O que você quer fazer com ele? Mandar de volta para o colega que prescreveu o remédio para tomar conta e resolver esse problema?
precisar toxinar a IB do Clostridium, iniciar a metronidazole via oral, suspender o antibiótico e hidratar ou fazer transplante de fezes. Vou te dar aí 5 segundos, quando você para o vídeo, para vocês poderem responder. Então, a vontade que eu tenho é mandar de volta para o colega, né? Porque prescreve a coisa que não sabe que está prescrevendo. Mas não é essa resposta que você tem que colocar, por favor, me ajude. Você vai precisar toxinar IB do Clostridium, né? Porque você tem uma diarreia pós-uso de antibiótico. Você pode iniciar a metronidazole via oral para tratar o Clostridium, mesmo empiricamente, é a principal suspeita que você tem. Você vai suspender o antibiótico que ele estava e você vai hidratar o paciente, porque ele precisa fazer isso. O transplante de fezes a gente vai fazer só no caso de recidiva. Existe um tratamento com transplante de fezes para esse caso de recidiva, mas ainda é a primeira vez dele, preciso confirmar que é Clostridium, para poder seguir a partir daí. Tá bom? Então, toda a resposta 2, 3, 4 estão certas, a 1 e 5 gostaríamos de fazer, mas não é o momento. Combinado? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço e até a próxima.